Bom, pessoal, de novo aqui, professor Hamilton. A gente vai falar aqui, ó, da parte de triângulos. Triângulos lá do Colégio Naval. Então, o primeiro tema de triângulos que a gente tem que saber ali é classificar um triângulo, saber, né, quanto aos lados, quanto aos ângulos, as classificações deles, algumas propriedades, né, os nomes que estão relacionados e os dois teoremas ali mais importantes para fazer alguns exercícios envolvendo ângulos nos triângulos. Perfeito? Então vamos lá. Bom, triângulos. Triângulo é aquela figura que tem três lados, né? Aquela linha poligonal tem três lados, assim, né? Certo? Esses três pontos aqui são chamados vértices, certo? A classificação dos triângulos ela é dada quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. O que é o triângulo escaleno? O triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados medindo valores diferentes. Então, por exemplo, o triângulo 3, 4, 5 é um triângulo escaleno, porque ele tem lados medindo 3, um lado medindo 3, outro 4 e outro 5. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um terceiro que seja diferente. Esse terceiro é chamado de base, tá? A base do triângulo isósceles, tá bom? O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Então aqui, ó, triângulo equilátero tem todos os lados iguais. A consequência disso é que ele tem todos os ângulos iguais também. E esses ângulos têm que valer 60 graus. Perfeito? Beleza. Bom, quanto aos ângulos, os triângulos podem ser acutângulos, retângulos ou obtusângulos. O que é um triângulo ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Primeiro a gente tem que saber o que é o tipo de ângulo que vai determinar esse triângulo aí, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro a gente tem que saber que é um ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus, tá? O ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior do que 90 graus. E o ângulo reto? O ângulo reto é aquele ângulo que é igual a 90 graus, né? Aquele ângulozinho que é formado por duas retas perpendiculares é chamado de ângulo reto. É um ângulo que tem 90 graus, tá? Bom, o triângulo ele só é acutângulo quando ele tem todos os seus ângulos menores do que 90. Ou seja, ele tem todos os seus ângulos internos, né, menores do que 90, são agudos. O triângulo ele é retângulo quando ele tem um ângulo reto. Tá? Tem como ele ter dois ângulos retos? Mais para frente a gente vai ver que não, porque num triângulo a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180 graus. A gente vai ver isso. Tá? Obtusângulo. Obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo que é maior do que 90. Né? E tendo um ângulo maior do que 90, é óbvio que os ângulos, né, que sobram têm que ser agudos. E se eles não forem, não vai cumprir a condição que a gente precisa, né, para que os ângulos somem 180 graus certinho. Tá bom? Então, um teorema importante aqui, primeiro teorema aqui, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar 180 graus. Então, o ângulo A aqui, ó, de vermelho, o ângulo B de vermelho, o ângulo C de vermelho, tem que somar 180 graus. Isso é conhecido como teorema angular de Thales. Tá? Bom, e existe um outro teorema que é a aplicação direta desse primeiro aqui. Né? Ele diz que o ângulo externo de um vértice qualquer aqui, ele é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes a esse ângulo externo. Então, o ângulo externo A é a soma de B com C. O ângulo externo B é a soma de A com C. E o ângulo externo C é a soma de A com B. Perfeito? A partir daí, é só treinar, fazer questões, né, e praticar até chegar num nível aceitável para passar no concurso do Colégio Naval e da EPICAR. Ok?